Olá! Então, ano passado eu entrei um tanto em uma fixação sobre querer um teclado melhor. Bem, foi junto com um PC novo que eu montei para mim, e eu queria que ele fizesse tudo basicamente, esse teclado. Que ele fosse mecânico, que ele tivesse um som agradável, que ele fosse hot swap, tivesse um knob de volume e um RGB bem bonito. E fosse pelo menos assim do tipo 75%. E ao mesmo tempo eu não queria gastar mais do que R$ 400 no teclado. O que foi uma missão mais ou menos difícil de se fazer. Principalmente quando não tava em época de desconto. E o teclado que eu mais queria ali que eu tinha visto também não tinha nenhum sinal de desconto. Então eu pesquisei bastante, mais ainda depois. E eu admito que eu demorei até demais pra ter certeza. Mas eu encontrei um teclado que me satisfazia perfeitamente, que tinha um preço legal. E fazia tudo que eu queria, basicamente. E o que eu encontrei foi o Aula F75. Nesse vídeo eu vou dar um review, mesmo que depois de alguns tempos de uso, né, eu já tive 8 meses de uso, e a ideia é ser um vídeo mais curto mesmo, e ver se consigo aumentar aqui a produção de vídeos do canal, basicamente. Visto que o tema principal até agora tem sido Lord of Mysteries, e porém a ideia sempre foi trazer algo mais amplo mesmo, né? E, então, é claro, teoricamente, na próxima semana, ainda vai ter mais um aí de Lord of Mysteries, especificamente o do Sistema de Poder Beyonder. E esse tema deve voltar ocasionalmente. Bom, eu comecei aprendendo sobre as cores, sabe? Houve uma época, uns 6 anos atrás, que eu achava que um teclado mecânico era tudo a mesma coisa, né? Tinha necessariamente um som de máquina digitadora, era mais pesado, e algo assim. Até que vi um vídeo que me explicou muito sobre teclados mecânicos em geral, né? E eu aprendi, assim, o que eu queria mais ou menos, sobre as cores, sobre os switches. Assim, dando um review do Aleph 75 depois de 8 meses de uso, então não é um unboxing, porque para mim é importante vir aqui, né, falar depois de eu ter certeza do produto, se eu gostei dele ou não. A não ser que fossem dois vídeos separados, né? Um do unboxing e um tempo depois dizendo como é que foi o resultado, a experiência. Então, sobre o F75, já de cara, os chips de switch que você encontra nas versões vendidas dele são basicamente lineares. O F75 ele é hot swap, então trocar os switches, caso você não queira os lineares, é moleza. Para quem quer testar também, mas ele comercialmente vai sair prioritariamente com switches lineares. Mas nesse vídeo eu vou falar especificamente do que eu comprei, que não foi nenhum dos lineares mais famosos, eu acho, que é o Reaper, o TTC Crescent, foi o Greywood V3, e até hoje ainda tá com esse switch. A versão do Greywood V3 é um switch linear, né, então todos são lineares, mas ela é bem controlada, ela tem um som mais seco, ela lembra um som amadeirado, por isso o nome Greywood, né, porque é esse som amadeirado. Bem, eu vou logo mostrar o teclado aqui, vai ter outros cortes, mas ele tá basicamente assim. Eu vou explicar como que eu personalizei ele. A experiência de usar esse teclado assim que sai da caixa já é muito boa, porque ele já vem lubrificado, né? Os switches dele já vêm lubrificados, então melhora bastante, assim, você não ter que perder tempo lubrificando e já usar direto assim da caixa. E ele tem um layout gasket, né, do F75, então ele tem uma espuma interna, ela ajuda aí na reverberação, deixa o som mais encorpado. Os switches, mesmo com switches mais econômicos, né, que são da Leobog. Só para explicar, né, talvez você já saiba, mas é sempre bom lembrar, o que é um gasket mount? É um método de montagem de teclados mecânicos, onde juntas de silicone ou espumas, esses gaskets são colocados entre a placa de montagem, onde os switches são fixados, e a caixa do teclado, então aqui no meio, basicamente, impedindo um contato direto entre partes metálicas. Isso vai criar uma digitação mais macia, mais amortecida, e melhora no geral a absorção de impactos. Por isso que se você vê, por exemplo, vídeos de testadores de switch, às vezes pode ser que ele não reflita realmente o som que ele vai ter. Porque, querendo ou não, o gasket e a montagem do teclado faz toda a diferença. Resulta ou não num som mais agradável, proporcionando ali uma experiência melhor no geral. Ele pode ficar mais uniforme e flexível para cada tecla pressionada. Tem até uma galera mais tryhard nos teclados mecânicos que, ao comprar um teclado desses, ela abre, personaliza, coloca camadas adicionais. Aí eu admito, já vai além do que eu quero, além do que eu preciso. Mas se você quer mais silêncio para gravar, eu acho que as versões lineares do Aleph 75 já funcionam perfeitamente. Talvez dependa do seu microfone. O meu, como é dinâmico, captura bem direcional assim. Mas existem switches mais silenciosos que você pode trocar, né, no mercado afora. Existem versões silent de vários. Eu acabei não falando, né, você provavelmente já sabe, mas existem teclados lineares, são geralmente
Os vermelhos da Cherry são lineares, tem os azuis que são mais cliquentes, com aquele som de máquina digitadora. O marrom, por exemplo, que é um meio termo entre eles. Existem versões mais silenciosas, existem versões mais rápidas, que ao pressionar é bem mais leve até que o vermelho. E é claro, cada marca tem particularidades diferentes, formas diferentes de construir, às vezes colocam outras cores e padrões. Mas no geral, esse padrão de cores que eu falei é o que é um dos mais utilizados. Agora, vamos entrar mais a fundo em si sobre o ULF75 e eu vou mostrar aqui alguns detalhes sobre ele. Vamos lá? Bem, começando mostrando como ele veio aqui na caixa, né? Apesar de não ser um unboxing simulando aqui, ele veio com a caixa em um estado mais decente do que tá agora, porém não tão melhor. A caixa já estava mesmo assim um pouco surrada. Contudo, ele veio bem protegido, veio bem embalado dentro do saquinho e tal. E afinal, além do teclado em si, tem algumas coisas que vieram com ele, né? Por exemplo, um total de 4 switches adicionais e também veio esse removedor de switches. É um removedor bem simples, é padrão, ele vem em teclados normalmente, mas ele ajuda de toda forma. Além, é claro, de um manual de instruções e indo para um dos melhores pontos desse teclado é o knob de volume. Isso aqui facilita demais no dia a dia. Assim, é um absurdo de bom. Eu me sinto incapaz até agora de usar um teclado sem knob de volume como esse daqui. E é realmente uma perfeição. Controlar o volume com uma facilidade, simplicidade maravilhosa já no teclado. Além de que a sensação tátil é muito boa. Então, pode não ser a melhor entre teclados com knobs de volume, mas esse funciona perfeitamente. E você consegue até sentir ali os contatos do knob quando você vai girando. O RGB, eu pensava que seria só um bônus estético, apesar de que eu fui muito influenciado, na verdade, por ter RGB. Se você visse meu PC, ia ver que o RGB foi um peso muito grande nele na decisão. Mas quando eu falo do RGB, tem um ponto específico que é o controle dele. Bem, você pode controlar pelo próprio teclado, existem atalhos para isso que eu vou falar, mas um dos principais seria usar o software dele, né? E o software dele é um grande problema, porque a personalização dele no geral, tanto de mudar teclas quanto de mudar cores, RGB, etc., ele não é muito intuitivo, não é um software muito bonito de usar. Apesar de ainda ter essa opção de fato de controlar o RGB pelo próprio teclado, lá você consegue personalizar mais, mas a personalização não é muito legal. Não tem uma interface muito agradável e incomoda um pouco de fato. Mas além disso, eu tive um problema que eu resolvi logo no primeiro momento, logo no primeiro dia, mas ainda assim foi bem chato, logo depois da caixa, né? Ele não conectava no cabo, não funcionava. Eu descobri que eu precisava instalar o firmware dele, do site da Apple Maker. Então, conectar aqui no cabo, não fazia ele funcionar. Ele basicamente só funcionava no 2.4G, nesse modo da chave, ou mudando para o Bluetooth. No meio, ele fica no modo cabeado. E no modo cabeado não estava funcionando. Bem, para resolver, foi de fato ir atrás do firmware, eu consegui a solução. Ele tem uma atualização de firmware no próprio site, vou deixar o link. Aí depois de fazer isso e reiniciar o computador, o teclado normalizou. É um problema simples, mas é chato. Porém, mesmo assim, depois de funcionar um pouco, você consegue fazer tudo que precisa, seja instalando software ou personalizando ele, aprendendo como usar o software. Agora, indo para além disso, os principais são os switches do Greyhound V3, né? Eles são basicamente tudo que eu precisava, tudo que eu queria. Tem um bom som, são lineares, não fazem barulho demais, mas o barulho que faz é um amadeirado que agrada. Ele não é tão incômodo. E como eu disse, meu microfone é dinâmico, né? Então se eu fosse, por exemplo, streamar com ele aqui, não seria um problema. Mas eu não posso garantir que não afete microfones condensadores com esse switch. Mas vai depender de muitos fatores na prática, não só disso. Além disso, ele tem uma sensação tátil bem leve, ele não é um switch tactile, né? Ele não é tátil, então o retorno dele não é tanto, mas ele é um retorno legalzinho. E é inclusive de 40 gramas para pressionar, então ele é mais leve do que eu estava acostumado antes, e 50 para ir até o fundo. Outra coisa interessante desse teclado são esses suportes traseiros aqui. Tem 2 níveis de alternância para a altura. Eu particularmente só uso o mais alto, mas eu posso apontar aqui, depois de vários meses de uso e um pouco de mau uso também, por eu arrastar ele um pouco assim, essa parte ficou um pouco mole aqui, mas a outra segue firme. Isso é meio irrelevante para mim, porque ele segue firme e forte, mas é importante apontar, né? E quando falamos de vantagens desse teclado, tem algumas coisas que foram inegociáveis para eu decidir pegar esse teclado. A primeira é, de fato, a versatilidade de poder usar ele com fio, sem fio, com a conexão wireless do dongle, e também por Bluetooth. Eu constantemente uso ele muito mais sem fio, aí eu carrego e volto a usar ali sem fio por uns 2, 3 dias no máximo. No meu nível de uso do computador, né, são algumas horas,
que é razoável. Se eu for definir na prática dele, a bateria é 4.000 mAh. Se você não usar o RGB o tempo todo, usar só com uma cor, ele dura mais. Mas eu comprei muito para usar o RGB também, né? Com a personalização que eu fiz, as teclas Putty, até quando o quarto tá mais escuro, ele fica mais brilhoso assim e tal. O brilho nem tá no máximo aqui, aumentou agora. E para alterar entre os modos, como eu mostrei, é muito fácil. Basta alterar nessa chavinha, aqui fica o buraco onde o Dogon encaixa. Agora ele tá no computador, né? Não vai vir para cá. E a bateria dele é recarregável, então você usa ela realmente conectada direto no cabo, ele vai carregando enquanto você usa no cabo e depois muda para usar sem fio, não é um problema. A única coisa que incomoda nisso é que eu não posso deixar as caixas de som ligadas próximas ao teclado se ele estiver carregando e o RGB estiver ligado. Mas se o RGB não estiver ligado e ele estiver carregando, as caixinhas quase não incomodam. Mas fica aquele barulho de estática se o RGB estiver ligado carregando. Ele tem mais ou menos 1 kg, é um peso agradável, ele não se mexe demais, mas também não é pesado demais. Ele tem 80 teclas, que é 75%, mas é basicamente tudo que eu preciso. Algumas coisas que eu sinto falta, como circunflexo, cedilha e outros pequenos símbolos, são facilmente acessados depois de umas configurações com o botão FN do teclado lá no software. Assim, as keycaps que vieram são decentes e tal, mas além das cores não me agradarem tanto, eu já planejava fazer umas alterações. Então, ele veio desse jeito, né? E ficou muito melhor depois dessa personalização. Eu gosto muito do RGB, ficou melhor de ver as letras também. Por fim, eu comprei o teclado por pouco mais de 300 na época, e as keycaps por uns 55, se eu não me engano. Acabou que foi caro ainda, mas eu fiquei definitivamente satisfeito com o resultado e não me arrependo. É um teclado útil, ele faz tudo que eu quero, ele é bonito, ele tem uma boa personalização, tem um RGB muito legal. Os suítes que eu peguei são bem agradáveis. E é isso, galera. Eu espero que tenha sido explicativo. E mostre se caso você veja uma boa promoção desse teclado e ajude a decidir se compensa ou não em 2025. Em minha definição, para o meu uso, valeu 100%. Agora cabe a você julgar se serviria para você ou se talvez você já tenha algo melhor ou queira um com switch magnético. Não é o caso dos switches que vendem comercialmente com o ALF75, até porque a ideia dele é ser um teclado mais budget, mais barato ali. E é isso. Agradeço a atenção. Por favor, se o vídeo ajudou de alguma forma, deixe seu like e se inscreva para mais vídeos como esse e de vários outros temas geek no geral e tecnologia. Talvez eu até dê uma extrapolada para falar de café. Valeu, pessoal, e até a próxima.